Seção 2ª. Do Planejamento Urbano. Artigo 227. O Plano Diretor, aprovado por 2/3 dos integrantes da Câmara Municipal, é o instrumento básico da política urbana a ser executada pelo município. Parágrafo 1º. O Plano Diretor deverá ser elaborado com a participação das entidades representativas da comunidade diretamente interessada. Parágrafo 2º. O Plano Diretor definirá as áreas especiais de interesse social, econômico, urbanístico, histórico e ambiental, para as quais será exigido aproveitamento adequado nos termos previstos nas Constituições da República e do Estado e nas leis específicas. Parágrafo 3º. A obrigatoriedade de revisão dos princípios e levantamento. Artigo 228. Para efeito do que trata o artigo anterior e seus parágrafos, os estudos com vistas à definição do Plano Diretor se pautarão considerando como texto de referência Plano de Desenvolvimento Local Integrado, procedendo-se, a partir do PLAMAN, as designações e atualizações necessárias em função do que estabelece esta lei. Artigo 229. Constituem-se itens, a serem obrigatoriamente observados no processo do planejamento urbano. Inciso 1º. Estabelecimento das áreas destinadas à construção de moradia popular. Definição das áreas para a produção de hortifrutigranjeiros. Inciso 2º. Fixação de normas sobre zoneamento, parcelamentos, loteamentos, uso, expansão e ocupação do solo, contemplando áreas destinadas às atividades econômicas, áreas residenciais, de lazer, cultura e desporto, reservas de interesse urbanístico, ecológico e turístico. Inciso 3º. Proibição de construções em áreas de saturação urbana, risco sanitário ou ambiental, áreas históricas e reservadas para fins especiais, áreas verdes, bem como áreas de preservação permanente. Inciso 4º. Delimitação, reserva e preservação de áreas verdes. Inciso 5º. Definição dos gabaritos máximos para as construções em cada área ou zona urbana. Inciso 6º. Definição e manutenção de sistemas de limpeza pública, abrangendo os aspectos de coleta, tratamento e disposição final do lixo. Artigo 230. O poder público municipal, sempre que necessário, poderá realizar desapropriação, por interesse social, de área urbana em que será destinada a implementação do programa de construção de moradia popular ou a outro fim constante do plano diretor. Artigo 231. A realização de obras, dentro dos limites municipais, dependerá de autorização prévia do órgão competente da Prefeitura e deverá sempre ser precedida de apresentação de projeto, elaborado segundo as normas técnicas e legais a que se ajuste cada caso. Parágrafo 1º. A execução das obras públicas municipais poderá ser realizada, diretamente, pela Prefeitura, por suas autarquias e entidades paraestatais e, indiretamente, por terceiros, mediante licitação. Parágrafo 2º. Quando da aprovação para fins de edificação, os projetos de conjuntos habitacionais serão encaminhados com memorial descritivo e planta de situação ao Poder Legislativo, para fins de denominação prévia de ruas, praças e logradouros, mediante lei. Parágrafo 3º. A identificação das vias públicas de que trata o presente artigo e a numeração dos imóveis, de caráter obrigatório, é incumbência da empresa construtora e objeto de fiscalização para fins de liberação de habites. Artigo 232. A requerimento da maioria absoluta dos moradores para as ruas e de 2/3 dos moradores para bairros, poderão ser submetidas a referendo, com vistas à restauração dos antigos nomes, as leis que modificarem a denominação de bairros, vias públicas, praças e demais logradouros de uso comum do povo até um ano após a vigência das referidas leis. Artigo 233. Para efeito de planejamento. Parágrafo único.
Adotar-se-ão para as regiões administrativas, no que tange ao gerenciamento, as normas definidas para os distritos, objeto do título 4º, capítulo 9 desta lei. Artigo 234. A área do Tarumã, Ponta Negra fica designada como região turística de Manaus, devendo ser orientadas as ações do município para viabilizar a infraestrutura adequada. Artigo 235. Fica estabelecido que o gabarito máximo a ser admitido na área compreendida pelo sítio histórico e de entorno dos prédios, monumentos ou logradouros com características a serem preservadas, objeto de proteção especial, é de 21 metros, e, para a área compreendida pelo centro antigo tombado, na forma do artigo 342 desta lei é de, no máximo, 30 metros, contados a partir do solo. Parágrafo 1º. Considerar-se-á, como entorno uma área mínima de 300 metros, circunvizinha ao imóvel tombado como patrimônio histórico, por qualquer das esferas administrativas. Parágrafo 2º. Tem-se por sítio histórico da cidade o trecho compreendido entre a Avenida 7 de Setembro até a Orla do Rio Negro, inclusive Porto Flutuante de Manaus, Praças Torquato Tapajós, 15 de Novembro e Pedro Inciso II, Ruas da Instalação, Frei José dos Inocentes, Bernardo Ramos, Avenida Joaquim Nabuco, em toda a sua extensão, Visconde de Mauá, Almirante Tamandaré, Henrique Antoni, Lauro Cavalcante e Governador Vitório. Artigo 236. A partir da data da promulgação. Artigo 237. Com relação ao ambiente construído e implantação de agrupamentos urbanos e de infraestrutura social e econômica, o município se empenhará com vistas à instalação de serviços e estrutura hierarquizadas, a serem regulamentados por lei, com base nos estudos de zoneamento, a partir do que se estabelece nos parágrafos 3º e 4º deste artigo. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Os tipos de equipamentos que deverão integrar cada subcentro, observado o aspecto hierárquico de cada um, são os mesmos constantes do parágrafo 2º, do artigo 23 da Lei nº 1.213, de 02.05.75, DO de 23.05.75, que aprovou o Plano de Desenvolvimento Local Integrado de Manaus. Parágrafo 3º. Para fins de implantação imediata das regiões administrativas, o Poder Executivo Municipal deverá priorizar a construção e implantação dos serviços administrativos municipais, essenciais dessas unidades. Parágrafo 4º. Terão prioridades na instalação dos equipamentos urbanos, necessários à dotação mínima de uma região administrativa, creche, escola de ensino fundamental, posto de saúde, maternidade, posto de serviço funerário, centro livre de recreação e criação artística cultural, área para atividades comerciais, área para microempresas, área para feira itinerante e área para desenvolvimento de atividades ambulantes. Parágrafo 5º. A existência, na área de jurisdição regional. Parágrafo 6º. Os agrupamentos devem, se possível, ser construídos agregadamente, formando centros administrativos,